que se eu pudesse intitular essa mensagem, eu traria como título: Não tenha medo. Agora eu vou fazer aquilo que todo mundo gosta que o pastor faz. Olha para o irmão que está do teu lado. Diz assim para ele: não tenha medo. Tem gente que vem na igreja, não quer nem ser percebido, nem falar com ninguém, nem olhar do lado, né? Mas nessa hora não tem jeito, né? Você tem que olhar e falar. Então olha, não tenha medo. Deixa eu dizer, eu quero agradecer ao Pingo, gente. Deixa eu contar uma coisa bonita que ele fez ontem. Ele estava aqui no culto de jovens. O Pingo não perde um culto, é uma benção. E ele estava ali, nós chegamos, parecia que tinha uma multidão orando aqui dentro. Ele num fervor mesmo, de joelhos. Quem estava aqui pode me, né, verdade, me confirmar isso. Ele estava ali, de joelho, orando com fervor. E eu achei tão bonito. E quando eu entrei, que ele veio ao nosso encontro, e ele falou para mim: eu orei por você, por amanhã, por hoje. Então, gente, olha que bênção, tem gente orando por nós, amém? E isso é maravilhoso. Deixa eu dizer para nós então aqui essa noite, sobre nós não termos medo. O medo fez parte de grandes homens da Bíblia. Se você for ler a Bíblia, quantos homens tiveram medo? Quantos homens enfrentaram esse sentimento? Se você olhar para nós hoje aqui, eu duvido que tem alguém aqui no nosso meio que nunca tenha sentido medo de nada. Seja um medo de barata, né? Que tem gente que tem homens que tem. O meu marido não. Graças a Deus, de avião, é verdade. O medo bate a nossa porta, gente, a todo instante, a todo momento. Só que o medo faz parte do natural nosso, do natural, faz. É um sentimento que faz parte do nosso natural, sim. Circunstâncias difíceis nos sobrevêm, que são para naturalmente nos dar medo, sim. Circunstâncias vêm contra nós que são tão grandes e tão gigantescas e assustadoras, que elas nos tentam causar o quê? Medo. E o medo por diversas vezes vai bater a porta do nosso coração. A questão é que nós temos dois caminhos quando o medo chega. Ou nós somos dominados por ele, vencidos por ele, acuados por ele, ou nós entregamos para Deus aquilo que tenta nos afrontar e nos amedrontar. Ou nós nos sucumbimos diante do medo, ou nós confiamos no Senhor. Sabe que essa palavra me veio ao coração. Eu estava com a Laurinha andando de jet ski. Você joga bola, anda de jet ski, é uma beleza, né, gente? Tudo meia boca, mas a gente faz de tudo um pouco. E eu confesso que eu estava com medo. Não é uma coisa que eu costumo andar. Tem meus cunhados que são craques no jet ski, mas eu tenho um pouco de medo. Meu sobrinho. Eu não sou muito do Rio, gente, eu tenho medo. Mas ela falou: mãe, eu quero que você vá. Eu falei: então vamos. E eu fui. Mas lógico que para ela eu mostrei que eu estava segura. Falei: monta aí, Laurinha. Mas gente, eu estava com medo. A boca secou. Falei: Jesus, né? Falei: tá bom, vamos. E fui. E quando a gente dá a volta, as ondinhas que o próprio jet ski faz, eles vêm contra nós. E o que eu comecei a fazer na minha inexperiência? Eu comecei a tentar fugir da onda. E para que eu não passasse, fiquei com medo de cair, né? Mas passasse por aquele momento. E quando eu comecei a tentar ir contra a onda, e eu percebi que, obviamente eu não ia cair, imagino que não, mas a impressão que dava era essa. Cada vez que eu virava, a Laura me cutucou e falou: mãe, deixa eu te ensinar uma coisa que o meu tio me ensinou. Eu falei: o quê? A onda quando vem, mãe, para que você não caia e não fique quase parecendo que nós vamos tombar, mãe, vai de frente com ela. Eu falei: sério isso? Ela: é, mãe, tenta para você ver. E a hora que a onda veio, de novo aquela ondinha veio, e eu fui de frente, eu passei de boa. E eu falei: como? Eu estava quase morrendo às margens da onda e eu tenho que ir de frente com ela. Como assim, né? E gente, naquele momento Deus começou a ministrar no meu coração que existem muitas ondas, muitas dificuldades, muitas situações na nossa vida, e que nós estamos
acanhados, acuados e com medo, e sendo sucumbidos então por causa do nosso medo. Mas Deus está falando para você e para mim hoje aqui: vai de encontro a essa situação, vai de frente, porque eu sou Deus na tua vida. Pode erguer a tua cabeça e ir, porque eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que te ensino, e você vai passar, vai vencer e vai cantar o hino da vitória. Eu acredito nisso. Mas nós estamos margeando a situação, com medo de enfrentar, medo de olhar, medo de encarar de frente, medo de vencer, de tentar vencer aquele obstáculo. Sempre o medo nos levando para situações mais difíceis do que elas realmente são. Porque o medo, se você parar para prestar atenção, ele cria em nós situações que nós nem estamos vivendo, gente. O medo faz criar em nós ideias, pensamentos que nós nem estamos vivendo. Eu vi um dado, uma estatística esses dias, falando que não sei quantos % das coisas que nós temos medo, nós não vamos vivê-la. Não vai acontecer. Mas o nosso corpo, o nosso emocional sofre como se tivesse acontecendo. Porque o medo faz isso conosco. Eu me lembro quando eu me converti, e eu era uma adolescente. E como uma adolescente, talvez a maioria, não sei, mas as que eu converso são assim. A gente tinha medo de ficar sozinha, às vezes de ficar no quarto sozinha, né? E a casa da minha mãe era grande, fazia pouco tempo que nós estávamos lá, morando lá. Viemos numa casa pequenininha e mudamos numa casa maior. E eu me converti, então meu Deus, eu preciso vencer esse medo. E eu me lembro que eu andava e eu descia para pegar água às vezes, cantando: sangue de Jesus tem poder, tem poder. E eu descia e pegava água. Gente, o coração me parecia que ia sair pela boca. Vocês já sentiram isso? Meu coração palpitava dentro do peito, mas eu ia cantando, Verusca. O sangue de Jesus tem poder. Ele me lavou, eu ia cantando. Aí pegava água e corria, gente, mas num tiro para cima. E subia. E eu me lembro que um dia eu deitado, porque vira e mexe, eu chamava minha mãe de madrugada. Eu falava: mãe, tô com medo. Aí ou ela ia lá deitar comigo, ou meu pai saía, ia pro meu quarto, eu deitava lá, né? E eu falei: não posso mais fazer isso, porque agora eu sou uma mulher de Deus. Eu preciso ter coragem. E eu me lembro que eu estava deitado um dia, minha mãe e os pais já estavam deitados, e eu deitado orando, falando: Deus, eu quero ser uma menina de coragem, tira esse medo de mim, meu Deus. E a madeira estalava, sabe madeira nova? Fazia até. Meu Pai do céu. Eu ficava assim: Jesus. Eu falava: tem gente subindo e é de salto, por causa do barulho, sabe? E é de salto que está subindo, meu Deus. Gente, não tinha ninguém subindo de salto. Entende o que o medo faz conosco? Eu imaginava a pessoa subindo de salto. Eu falava: não é possível, um ladrão de salto. Pronto, estou enrolada. Se o ladrão veio de salto, ele é mó doidão. Estou enrolada. E eu naquele medo, eu firme, falei: não, eu não vou arredar meu pé daqui não, Senhor, não vou. Eu sou uma menina de coragem. E nós tínhamos uma cachorrinha nova também na época. E gente, parece uma coisa, né? E eu naquele momento, firme e forte, suando, gente, de verdade, eu suando, deitado, tentando vencer meu medo. Naquele momento, gente, eu não sei o que aconteceu com aquela cachorra lá embaixo. Que ela bateu a pata na porta de madeira, fez bom, deu: Jesus, socorro. Fui correndo, falei: mãe, não dá não, eu tenho medo mesmo. Ela: o que é isso que aconteceu? Eu falei: tem ladrão de salto batendo porta. E gente, não era nada. Meu pai: como um ladrão de salto? Eu falei: vai ver, porque tem. Aí eles foram me explicar que era o barulho da madeira. E eu pensando, lembrando dessa história, eu pensei: o que é que o medo faz com a nossa mente? O que é que o medo faz com os nossos pensamentos? A gente imagina o que não tem, vê coisa onde não tem, né? Sente o que não está acontecendo. Quantas vezes criamos situações dentro da nossa cabeça, e mãe é especialista nisso, não veio falar que não sou só eu não. A gente às vezes imagina coisa, né, gente? A minha filha Gabriela, quando era pequena, cada crise de bronquite que ela tinha, eu achava que ela ia morrer. E a gente desesperava. E eu lembro que eu chegava no pediatra, a primeira coisa que ele falava para mim: ela não vai morrer. Eu falava: vai, graças a Deus. Não vai? Ele: não vai morrer. Porque os nossos pensamentos, eles apavoram tudo. Eles estragam tudo. O medo estraga tudo. E eu vou falar algumas coisas que o medo destrói em nós. Vou pegar um texto para você, e eu vou te mostrar isso, porque eu fiquei pensando.
Deus falou na Bíblia em diversas vezes e para diversas pessoas, e continua falando ainda conosco: não tenha medo. Será que é algo tão importante assim para Deus falar tanto assim para nós? Se não fosse importante, Deus não falaria tanto como Ele falou na palavra. Os que estudaram e contaram, você já deve talvez ter ouvido falar isso, que há 365 não temas na Bíblia. Sabe por quê? Um para cada dia do ano. Todo dia que você acorda tem uma promessa dizendo para você: não tenha medo. Olha que coisa mais linda. O que Deus está falando para nós? Porque Deus não é Deus de coincidência. Para todos os dias seus, eu quero que você tenha coragem. Para todos os dias seus, eu tenho uma palavra para você dizendo: não tenha medo. E se Deus falou tanto assim, é porque é muito importante. Se Deus falou tanto assim, é porque nós precisamos nos atentar a isso. E Deus está falando, continua falando hoje com a igreja: não tenha medo. Aqui em Lamentações que nós lemos, o profeta fala que ele invocou a Deus. É um versículo só, mas é tão rico, tão lindo. Não sei se você prestou atenção, mas ele fala: quando eu te invoquei, o Senhor se aproximou. Olha que coisa mais linda, gente. É tão linda essa relação, que você precisa entender que entre você e Deus, Deus não é um velhinho distante. Deus não é um senhorzinho de barba que está bravo lá no céu, pronto para fulminar a tua cabeça e matar você. Não, Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai perdoador. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que te acolhe. Deus é um Deus que promete estar com você em todos os seus momentos. Deus é um Deus fiel, e Ele está aqui dizendo que todas as vezes que nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Ele prometeu para nós assim: olha, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar lá. Não é bonito isso? Eu fico pensando, meu Deus, às vezes você está ali na tua casa, está você, teu marido, ou teus filhos, ou você está ali com alguém. E se você pensar, você ali faz uma oração simples, singela, na hora do almoço, ou na hora de se deitar. Mas todas as vezes que você o invoca de todo o teu coração, Ele fala: eu vou estar. Não tem nada mais lindo que isso. É lindo ler o profeta falando: quando eu te invoquei, o Senhor se aproximou. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você chama, Ele se aproxima. Todas as vezes, que você o invoca, e às vezes grita em lágrimas, Ele se aproxima. Todas as vezes que você ora do seu jeitinho de orar, não precisa usar palavras tão lindas não, é do seu jeito de orar, mas que você o chama de todo o seu coração, Ele prometeu, e Ele não é homem para mentir, e Ele se aproxima de nós. E aqui o profeta fala: o Senhor se aproximou. E sabe o que Deus diz para ele, em meio às inquietações que o profeta estava? Não tenha medo. Foi esse recado que Deus deu. Eu quero ler um texto com você, porque eu quero falar algumas coisas que o medo faz conosco. Lá em Marcos, no capítulo 4. Fala que Jesus acalma a tempestade. Marcos 4:35. Tarde daquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que eu quero falar aqui: por que Deus se preocupa tanto com não termos medo? Por que Deus fala tanto para nós não termos medo? Eu separei algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração dentro desse texto. O medo
sufoca a nossa fé. Não tem como você ter cheio de medo e estar cheio de fé. Não tem como. E se eu não estou cheio de fé, a palavra diz que quem tem fé, só quem tem fé agrada a Deus. A palavra me assegura que aonde não tem fé, Jesus não podia fazer milagres. Aonde não tinha fé, Jesus não podia operar o sobrenatural. Ou seja, quando o medo sufoca a minha fé, o medo sufoca a minha vida e me abafa e me impede de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando Deus fala, Simone, assim para você, ó, não tenha medo. Deus está falando para você, acredite, porque você vai viver um milagre na tua vida. Quando a gente continua com medo e segue com medo, pensando que Deus vai ter dó do nosso medo, não, pelo contrário, Deus está falando, larga esse medo, para que você viva o milagre que eu tenho para você. Larga esse medo e começa a acreditar em mim. É isso que Deus quer nos levar, a esse nível de fé, de confiança. Você sabe o que o medo denota? Que nós não confiamos. Eu fico impressionada que as minhas filhas, gente, eu sou uma mulher totalmente fraca diante de uma situação de perigo que possa acontecer na minha casa, mas a Laura se sente segura se eu estou junto. A Laura se sente segura, ou a Gabriela, se o pai está junto. O que poderíamos fazer se entrar um homem armado em casa? Só clamar Jesus. Mas entenda o que eu estou querendo te dizer, que a segurança que o filho tem na companhia do pai. O medo se vai quando a presença entra. Ontem a Laura passou por uma situação muito difícil. Eu assustei de verdade. Deus deu um grande livramento. Ela estava numa festinha no clube, no clube do tênis, dos amigos da sala. E me ligaram de lá. Eu estava conversando com a Camila, com o esposo, com a Ademir. Me ligaram de lá. A Sara, a priminha dela, ligou. Falou, tia... Eu já atendi na hora, porque fiquei na ligação do celular da Laura. Tia, aconteceu um problema aqui. Derrubaram a trave do gol em cima da cabeça da Laura. Eu fiquei apavorada, gente. Eu pedi licença para eles. Eu falei, eu preciso ir lá ver minha filha. E eu fui no caminho clamando a Deus. Porque é uma trave de ferro, gente. Gol de verdade, não é golzinho de plástico, não. É trave de ferro. E eu falei, chama a Laura, eu quero falar com ela. E ela passou, a Laura mal falava, porque ela estava segurando o choro com vergonha. Ela soluçava entre as palavras. E eu falei, filha, eu estou chegando aí. Eu falei, fica tranquila que eu estou chegando. Eu voei, gente. Daqui onde eu estava pro tênis, eu não sei nem como que eu cheguei. De verdade, eu não sei como eu cheguei. Eu sei que eu corri o máximo que eu pude. Mãe, né, gente? Botei minha capa e fui. Cheguei correndo lá. Entrei correndo no tênis. E ela já estava com metade do penteadinho solto. E um galo muito grande, você via, eu devia de olhar, uma bola aqui na cabeça assim. E o rosto dela aqui machucado, que ele caiu aqui, no rosto e na cabeça. O menino foi, se pendurou na trave e derrubou o gol em cima dela. E a hora que ela chegou, ela veio correndo com os olhos marejados de lágrimas. Eu não tinha nada para fazer. Talvez ia ter que levá-la para o hospital. Mas interessante que ela me abraçou. E a hora que eu falei para ela, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Ela suspirou e se acalmou. Ela se tranquilizou. Na minha presença tão falha, eu só tinha o meu amor, o meu cuidado, e ia levar ela para o hospital se fosse necessário. E ela se acalmou. Sabe que o medo, e todas as vezes o medo na Bíblia, Deus nunca fala assim para nós, olha, não tenha medo, porque não tem tempestade, é drama seu. Não tenha medo, porque essa promessa que você vai viver, você já está com o recurso na mão. Não tenha medo, porque, olha aí, não tem porquê, isso é bobagem sua. Não, a tempestade está lá armada, o barco está sacudindo. Não tem recurso para você viver aquela promessa ou para pagar aquela conta. Está tudo sem condições naturais. Mas é nesse momento que Deus fala, não tenha medo. E sabe qual é a segurança que Ele nos dá? Pode pegar todos os textos da Bíblia. Sabe qual é a segurança que Ele nos dá quando Ele fala não tenha medo? Não tenha medo, porque eu estou aqui. É isso que Ele nos fala.
Ele não fala, ele não fala, não tenha medo, porque não tem nada, não tem tempestade, para com isso. Ele só fala o seguinte: olha, quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Ele não está dizendo que o fogo não queima, que o fogo não arde, que não tem fogo. Ele está dizendo: quando você passar, eu vou passar com você, não tenha medo. Quando as águas vierem contra a tua vida, eu sei que elas vêm, eu sei que elas amedrontam, eu sei que parece que você vai morrer afogado, mas não tenha medo, porque eu estou com você. Eu me senti naquele momento, consigo sentir essa palavra, como Deus faz conosco, quando Ele nos coloca no peito. A Laura estava machucada, havia um problema, mas eu disse para ela: eu estou aqui, e aquilo tranquilizou o coração dela. Deus está colocando a sua cabeça no peito dele hoje, e dizendo para você: eu sei que está difícil, eu sei que é impossível para você, mas eu estou aqui. Tem gente precisando confiar nessa palavra e reclinar a cabeça no colo de Jesus aqui. Tem gente aqui vivendo aprisionado pelo medo, e Deus te trouxe aqui hoje para te libertar, te deixar livre, e você caminhe confiando no amor do Senhor, porque a palavra de Deus diz no livro de 1 João, que o verdadeiro amor que vem dele, lança fora todo medo. É o amor de Deus, é saber que somos amados, é saber que o amor de Deus nos envolve, nos protege, é saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É esse amor que arranca o medo do nosso coração e nos faz descansar na vontade perfeita de Deus. Jesus, quando estava prestes a morrer na cruz, você acha que ele não bateu o medo, não bateu a porta do coração dele? Então vai ler a Bíblia. Ele estava apavorado. Ele estava sentindo a morte chegando, e ele olha para os seus amigos, discípulos, e fala: vem orar comigo, eu estou agoniado, eu estou prestes a morrer na cruz, vem orar comigo pelo menos 1 hora, eu preciso da companhia de vocês. Mas sabe o que Jesus faz nessa oração de medo dele? Ele entrega. Eu falei que o medo tem 2 caminhos: ou ele te mata, ou ele te domina, ou ele te acua, ou ele te destrói, ou você vai de frente para ele, como eu fui de frente para aquelas ondas, e você vence ele. Pega o medo para o braço e arranca ele da tua frente, e você entrega para Deus. E sabe o que Jesus fez? Foi isso que ele fez. Sabe qual foi a oração de Jesus? Pai, eu não queria passar por isso não, se for possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a vontade do Pai que o ama era boa, perfeita e agradável. Nós precisamos reclinar o peito, a cabeça no peito de Jesus hoje, e sentir o amor que Ele tem por nós, e sentir o amor que Ele tem pela tua vida. Deus ama a tua vida, e por causa deste amor, Ele quer que o medo vá embora. Se nós olharmos para este texto, nós vamos ver que o medo sufoca a nossa fé. Aqueles homens não conseguiram crer, eles não conseguiram levantar como Jesus levantou e dar a ordem, eles não conseguiram descansar no meio do barco. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Jesus falou o que para eles? Vamos atravessar do outro lado. Poxa, se Jesus falou, é claro que eles vão atravessar. Mas Jesus não quer dizer que se você está dentro do propósito da obediência, que você não vai ter luta e não vai ter tempestade. Ou se vai. Eu estou vindo para a igreja, acabou os problemas. Não acabou os problemas. Eu comecei a jejuar, acabaram-se os meus problemas. Não, não acabaram os seus problemas. Jesus prometeu o fim de todos os problemas na glória. Aqui Ele só prometeu: eu estou aqui. Foi isso que Ele prometeu. Não tenha medo. Esses homens não conseguiram dormir como Jesus dormiu. Jesus estava na mesma tempestade. Jesus estava no mesmo barco. Mas era Jesus, mas olha o Jesus chorando na hora de morrer na cruz, agoniado. Ele também sentia como homem. A palavra de Deus fala em Filipenses que Jesus se fez homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Tanto era que o diabo tentou na tentação do deserto, porque Jesus era como homem. Mas Jesus, sabe o que Ele fez no meio da tempestade? Descansou. Porque não havia medo no coração de Jesus, havia fé. Quando Deus fala não tenha medo, é porque o medo, Lu, sufoca a tua fé. Sufoca. Nós não conseguimos crer. Aqueles homens não conseguiram crer, porque estavam cheios de medo. Segunda coisa,
O medo não nos deixa avançar para a promessa. Aqueles homens tinham que chegar do lado de lá, eles tinham uma palavra. O medo te impede de pisar aonde Deus te prometeu pisar. Você nunca vai alcançar nada em Deus se você não confiar nele. Quantas vezes Jesus olhava os enfermos e falava: você quer ser curado? É ou não é verdade? Ele perguntava: você crê que eu posso fazer? Porque eu só vou fazer se você crer. Tem um texto na Bíblia que tem um lugar que eu não me lembro agora o nome, que Jesus foi e não fez muitos milagres. Como é que é o nome do lugar mesmo? Esqueceu também? Estamos bem de cabeça nós dois. Jesus foi para esse lugar e não podia fazer muitos milagres lá, porque lá não tinha fé. Não tinha fé. O poder de Jesus era o mesmo, mas a fé que aciona esse poder, vocês estão me entendendo? Então quando você tem medo, você não está crendo. Não, pastor, eu morro de medo, mas eu sou cheio de fé. Não existe, gente. Ou você crê ou você não crê. Ou você confia ou você não confia. Então o medo nos impede ou nos paralisa para que a gente não alcance a nossa promessa. O medo paralisa a gente. Ficamos paralisados. Ficamos bloqueados. Existem muitas pessoas dentro da igreja bloqueadas pelo medo do amanhã, pelo medo do que vai ser, medo do que vai acontecer. Deus está falando: ei, entrega o teu caminho na minha mão, confia que eu vou fazer. O medo rouba a nossa paz. O medo atua nos nossos pensamentos. O que esses discípulos aqui pensaram? Quando eles estavam lá na tempestade, não estavam sufocados pelo medo. Qual foi o pensamento deles? Mestre, o Senhor não se importa. Eles estavam perplexos, amedrontados, aflitos, e começou-se então uma guerra dentro da cabeça deles, que Jesus não se importava pelo fato de Jesus estar descansando. O medo rouba a paz do nosso coração. O medo e a paz não habitam juntos. Quando nós estamos com medo, é horrível. Tem gente que sua frio aqui. Tem gente que dá taquicardia. Tem gente que cobre a cabeça. E Deus está falando para você hoje: vai de encontro ao teu medo hoje, porque eu estou aqui. Deus quer te libertar do medo hoje. Nós temos sido escravos desse medo. O medo tem feito com a gente o que ele quer. Sabia que o medo faz conosco o que ele quer? O medo te impede de viver muitas coisas novas. Quem tem medo não vive o novo de Deus. Deus olhou para Abraão, lá em Gênesis, e falou assim para ele, acho que no capítulo 12: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo que você está acostumado aí, vai, só vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei, te farei pai de multidão, eu vou frutificar na tua vida. Mas vai. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia como seria, Abraão tinha sua família, o seu lugar de conforto. E sabe que o lugar de conforto só fica no lugar de conforto quem tem medo. Só fica no lugar gostoso quem tem medo. Mas Deus está falando para você hoje: bora, sai desse lugarzinho escondido que você está, para que você possa viver o novo meu na tua vida. Se Abraão não tivesse ido, se Abraão não tivesse crido, se Abraão tivesse ficado por causa do medo, Deus não teria feito dele pai de nações. Deus não teria abençoado a geração dele como Deus abençoou. Deus não teria feito com ele, com Sara, como fez. Tem hora que Deus fala para você: vai. Você fala: mas me explica como. Deus fala: vai, só vai. Não, Deus, eu gosto das coisas tudo certinho. O Senhor precisa falar como que eu vou, que hora que eu vou, que hora que eu volto, o que tem lá, como vai ser lá, o que eu vou comer. E Deus está falando para você: só vai, só confia, só se lança, vai, porque eu vou com você. O medo nos paralisa para viver o novo de Deus. O medo nos tira a autoridade. Jesus levantou sem nenhum medo, repreendeu o vento, a tempestade, e fez-se grande bonança. E Jesus olha para eles e fala: por que vocês estão com medo? Não era para vocês ter fé?
Era para vocês estar crendo. Era para vocês acreditarem. Era para vocês fazerem o que eu estou fazendo. Mas eles não tinham autoridade para fazer, porque eles estavam com medo. Não adianta, se você tiver medo, não adianta. Não tem autoridade. A autoridade vem através da fé. Comece a declarar, querido. Tem gente aqui que declara o dia inteiro: eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, estou com medo, tenho medo. Deus está falando para você hoje aqui: tira essa palavra da sua boca. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de 2 Timóteo: eu não te dei. Está preparado para receber essa palavra? Então erga suas mãos para os céus, porque essa palavra do Senhor não é minha. Ele está falando assim, ó: eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Esse é o espírito que Deus dá para nós. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu. O medo que você tem carregado não veio dele. E se não veio dele, veio do inimigo. É presente do diabo para você. Presentinho que ele te deixou. Porque o medo vai te impedir de viver milagres. O medo vai te impedir de viver o sobrenatural, de pisar na terra boa que Deus tem para você, de viver coisas novas em Deus, de ter autoridade para expulsar demônio dentro da tua casa. O medo arranca tudo isso, mas Deus está levantando gente de fé hoje aqui, gente que confia hoje aqui. Deus está levantando gente de coragem hoje aqui, porque Deus não te deu. Quem aqui quer coisa que não veio de Deus? Ninguém, né? A gente só quer o que vem de Deus. E Deus está falando assim, ó: eu te dei um espírito de poder e não de medo. Deus te deu esse poder. Você pode traduzir por coragem. Deus te deu um espírito de coragem. Olha que lindo. Coragem. Essa coragem vai te trazer autoridade. Essa coragem vai te fazer viver milagres. Essa coragem vai te fazer viver as promessas de Deus. Sabe o que mais que o medo tira? O medo, ele distorce a nossa visão. Num outro texto da tempestade, onde Jesus vem andando sobre as águas, fala que os discípulos olham com medo. Pensa um povo com medo. A gente fala: ai, como eles tinham medo, e nós não, né? Imagina a gente, eu estava no jet ski, eu estava com medo. Imagina num barco no meio da tempestade, gente. E eles olham lá e vê Jesus se aproximando. Sabe o que eles falam? Olha o que o medo faz. Homens adultos pensam que é um fantasma. Porque o medo distorce a nossa visão. Eles olham e falam: é um fantasma. E eles gritaram de medo, está escrito. Depois você pode ler Mateus capítulo 14, verso 25 a 32. Eles gritam de medo. E Jesus vem andando e fala: oh, gente. Mas Jesus era paciente, né? Acho que ele falou: mas de novo? Só eu estou aqui. E Pedro fala para ele: se é o Senhor, então me chama. Me chama que eu quero andar em cima das águas. Sabe o que Jesus falou para ele? Então vem. Pedro nessa hora estava cheio de coragem. A coragem fez com que Pedro andasse sobre as águas. Quem está entendendo a palavra? O medo faz você ficar acuadinho no meio da tempestade. O medo faz você ficar preso no meio daquela bagunça toda que você está criando na tua mente. Mas a coragem te faz andar em cima das águas. Pedro andou em cima das águas com Jesus. Mas aí chega um momento que fala que ele começa a ter medo. Porque ele é ser humano como nós somos. Pedro era homem como nós somos. E quantas vezes a gente está cheio de fé. Daqui a pouco, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou vencer, daqui a pouco, ai meu Deus, é ou não é? Daqui a pouco ninguém pode me, a gente sai do culto assim, ó, né? Ninguém pode me deter. Fortes. Aí chega a segunda, a gente vai abaixando um pouco os braços. Na terça, na quarta, ai meu Deus, socorro. Gente, todos os dias se abasteça em Deus, para que você tenha essa coragem todos os dias. E Pedro então começa a ter medo. O que começa a acontecer com Pedro? Ele começa a afundar. O medo te leva para baixo. A fé te eleva. O medo te abate. Por isso que Deus falou: não tenha medo. Não temas. Se encha de coragem. Se encha de fé.
Se você olhar na Bíblia, gente, se são 365 não temas, eu não vou falar todos eles, né? Estou acabando já. Não tem como, mas são muitas histórias lindas, muitas histórias lindas. Tem a Maria, quando recebeu a palavra de que ia gerar Jesus, o anjo falou para ela, ó, não tenha medo. Primeira coisa que o anjo falou. Foi ou não foi, gente? Lá em Lucas, não tenha medo. Você vai gerar o Salvador, não tenha medo. Para que você gere o Salvador, não tenha medo. Para que você viva o propósito que Deus te criou para viver, não tenha medo. Sabe o que Maria faz? Então seja feita a tua. Foi isso que Maria falou. Ele falou, é amedrontador. Imaginar gerar um filho assim sobrenatural é amedrontador. Mas Senhor, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, Senhor, eu não estou com medo, pode cumprir em mim a tua vontade. E ela viveu por conta disso. Jairo estava lá esperando para que Jesus fosse até a sua casa, curasse a sua filha, e ele para no meio do caminho. Uma mulher com fluxo de sangue a toca, e de repente no meio de tudo isso chega a notícia: Jairo, esquece, sua filha já morreu. Jairo recebe a notícia pior de sua vida, e pior notícia que nós poderemos receber. Mas sabe o que Jesus olha para ele e fala? Eu vou traduzir aqui na palavra de hoje: Jairo, eu estou aqui, não esquece. Jairo, eu estou aqui. Ele fala, não tenha medo. Jairo, não tenha medo. Eu imagino Jesus olhando Simone assim, irmã Jacira, nos olhos de Jairo, segurando os bracinhos de Jairo ali, porque Jesus é compassivo, é misericordioso, e Jairo recebeu a pior Célia, a pior notícia de sua vida: a filha dele morreu. Jesus olha para ele, olha nos olhos dele e fala assim: Melissa, olha, não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não tem nada difícil para mim. E Jesus vai com Jairo para a casa dele. Todo mundo começa a dar risada quando Jesus fala, dá licença que ela só está dormindo. Porque para muitos, para o natural é o fim, para Jesus é só o começo de uma linda história. E Jesus fala, dá licença. Eu não creio. Começaram a rir de Jesus. Jesus nem se importou. Cuidado que enquanto você se levantar para crer, muita gente vai rir da tua fé. Quando você se levanta para acreditar, muita gente vai tirar sarro de você. E quantas vezes nós paramos por causa do sarro dos outros? E Jesus não deu bola não. Jesus falou, dá licença todo mundo, vai, vou entrar sozinho lá com quem crê. Jesus chamou os discípulos, os pais, o Jairo entrou. E Jesus fala para a menina, menina, talita cumi, levanta. E aquela menina levantou. Queridos, confia em Deus. Ele é o mesmo Deus de Jairo, é o mesmo Deus que está aqui falando para você hoje. Não temas. Deus está segurando gente para o braço aqui hoje, com muito amor, olhando nos teus olhos e falando, não tenha medo, eu estou aqui. Confia, descansa o teu coração, eu estou aqui. Aleluia, Jesus. E eu quero terminar falando 2 textos. Josué, eu não posso não falar de medo e não falar de Josué. Josué no capítulo 1, ele recebe uma missão. Josué ia nada mais, nada menos do que ser o sucessor de Moisés, o homem que viu Deus face a face, o homem que estava liderando um povo rebelde, o homem que estava liderando um povo que não cria, um homem que estava liderando um povo que tinha idolatrado muitas coisas no meio do caminho, tinha visto muito milagre, desperdiçado muita coisa. Não era uma missão fácil. Josué ia liderar essa geração. Josué ia estar depois de Moisés, e ele assume então e recebe então uma grande responsabilidade. Eu imagino que diante de tal responsabilidade, o que bate no coração é medo. O medo ele sempre vai bater, gente. Eu não vim dizer que o medo não vai bater, eu vim dizer para você escolher o caminho certo. Só que Deus é tão bom que Deus não falou, vai lá Josué, quero ver o que você vai fazer com esse medo aí. Não, Deus continua falando o que ele falou para Josué. Deus olha para ele no verso 6, 7 e 8, olha só. Josué, se esforça, seja corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Apenas, de novo Deus fala para ele, apenas esforça-te, seja
corajoso, Josué. Verso 9, ele fala de novo: eu não te ordenei. Sabe por que ele falou de novo? Por que Deus falou de novo? Porque estava tendo uma guerra interna no coração de Josué. E Deus fala assim para ele: eu já não falei para você, eu já não te ordenei, Josué. Esforça-te e seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado. Por quê? Lembra que eu falei para você que a nossa segurança é pela companhia, pela presença? Ele falou: por quê, Josué? Não é porque o povo é fácil, não é porque a terra é fácil de conquistar, não é porque não vai ter dificuldade no meio do caminho. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, estarei contigo por onde quer que andares. Ah, gente, é lindo isso, hein? Isso é muito lindo. Deus falou para Josué: Josué, não tenha medo. Josué estava ali ainda na guerra: Josué, não tenha medo. Josué, seja corajoso, porque você vai pisar na terra da promessa. E sabe por que você tem que ter coragem? Porque eu estou aqui. O salmista no Salmo 23 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vamos falar de novo, querido. Vamos falar de novo isso? Erga suas mãos aos céus. Diga assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Agora se encha de coragem e diga assim: porque o Senhor está comigo. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O salmista entendia: Senhor, eu não vou ter medo nem no vale da morte, porque tu estás comigo. E eu vou ler o último texto aqui, para nós orarmos. Tem muita gente que vai sair daqui liberto do medo hoje. Tem gente para acreditar nisso aqui? Vamos unir a nossa fé. Tem muita gente que vai sair liberta do medo. Tem muita gente que vai dormir hoje em paz. 2 Reis, no capítulo 6, no verso 14 ao 17, o rei da Síria manda sua tropa, só para você entender a história. Ele enviou cavalos, verso 14, ele enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo falou para o homem de Deus: ai, meu Senhor. Ei, quantas vezes a gente fica assim o dia inteiro: ai, meu Deus, não vai dar. Ai, socorro, ai, Jesus Cristo. Ai, que medo. Deus está falando para você hoje: encha suas palavras de coragem. Começa a declarar palavras de coragem. Ele veio e falou: ai, meu Senhor, olha aí, todo mundo me cercou, todo mundo ao nosso redor. O que nós vamos fazer? Não é, Manuel, Kenny? Todo mundo, olha, o exército é maior que nós, estão ao nosso redor. E agora? Sabe o que o servo falou no verso 16? O servo de Deus falou para ele assim: não tenha medo. Olha que lindo. Não tenha medo, porque, ai, meu coração está assim, ó. Não tenha medo, porque tem mais gente com a gente do que com eles. Mas o servo olhou, só estavam os dois. O servo olhou, só estava ele e o profeta. Mas o profeta falou assim: tem mais gente com a gente, nós não estamos sozinhos. E Eliseu orou e falou: Senhor, faz esse homem enxergar. Eu quero pedir para Deus hoje aqui, que Deus abra os teus olhos, que Deus te faça enxergar o tanto de anjo que caminha com você, o tanto de escolta celestial que anda ao redor daqueles que amam e temem ao Senhor. Eliseu orou. Eu imagino que o servo olha e fala: agora o meu senhor, o meu profeta aqui endoidou. Como que tem mais gente aqui, só está nós dois? Ele falou: Senhor, faz ele ver. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por que Eliseu não tinha medo?
Porque o Senhor estava ali. Eliseu nunca passou por momentos de medo. Todos os homens de Deus passaram suas histórias, gente. Nós não podemos ser vencidas por elas. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos, imagina o tanto de anjo que nós veríamos aqui agora. Imagina carros e cavalos de fogo ao redor da tua casa agora. Anjos de Deus ao redor daquele filho que você tanto ora. E você está aqui na igreja pensando, meu Deus, ele está desprotegido. Mas Deus está lá cuidando. Eu não estava lá com a Laura naquele momento ontem. Eu não posso e não consigo cuidar das minhas filhas 24 horas. Mas eu entreguei nas mãos de quem pode. Eu sei que a hora que ela estiver lá no aniversário e eu não estou, Ele está. A hora que elas estiverem em qualquer lugar eu não estou, mas Ele está. E Ele cuida melhor que nós. Ele guarda melhor que nós. Ele livra melhor que nós. Ele protege melhor que nós. Que Deus abra os seus olhos e que você veja que há carros de fogo ao redor daqueles que creem em Deus. Oh, glória, aleluia. Se coloque em pé, igreja. Agora é hora das algemas caírem. Oh, Jesus. Eu creio que essa noite de libertação, Senhor. Oh, Deus. Eu creio que essa é noite de o Senhor libertar muitos corações aprisionados pelo medo. De o Senhor libertar muitas vidas aprisionadas pelo medo. Tantos pensamentos que rodam de medo. Tem gente aqui que deita à noite para dormir, a cabeça fica girando, como um filme, me passa aqui nos meus olhos, um filme, e só pensamentos de medo, de desgraça, de medo, de desgraça, de medo, de desgraça. Deus está libertando a tua vida hoje aqui. Deus vai trazer sobre você pensamentos de paz. Deus vai trazer sobre você pensamentos de louvor. Deus vai trazer sobre sua mente pensamentos de vitória, pensamentos de bonança, pensamentos em coisas que dão louvor e honra e glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus está libertando corações hoje aqui. Senhor, toca mesmo para as nossas vidas. Todas as vezes que as tempestades se levantarem contra nós, todas as vezes, Senhor, que os gigantes se colocarem em nosso caminho, todas as vezes que as situações parecerem muito maiores do que nós podemos enfrentar, e o medo tentar dominar o nosso coração, nós vamos de frente, Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, e nós descansamos na certeza de que aquele que está conosco é aquele que acalma a tempestade, é aquele que aquieta o mar, é aquele que tira a força do fogo, é aquele que faz o leão jejuar, é aquele que faz da estéril mãe de filhos. Esse é o Deus que caminha conosco. Eu cheguei num momento da minha vida onde nós já tínhamos entregado ao Senhor 2 crianças que nasceram e Deus levou com poucas horas de vida. E eu tinha a Gabriela. E estávamos no dilema: ou eu fico com medo e não tento mais uma vez, ou eu vou de frente para viver aquilo que eu tenho como promessa. Se eu tivesse tido medo, a Laura não estaria aqui. Todas as vezes que você olhar para a Laura, lembre dessa palavra: eu não posso ter medo, porque senão eu não vou viver coisas novas na minha vida. Se eu tivesse tido medo, eu tinha a opção de ter ficado com medo? Tinha. Eu tinha a opção, eu e o Guto, de termos falado: chega, parou, já deu para nós. Tinha. Mas eu não teria Laurinha. Por causa que nós fomos cheios de coragem, ela veio como um sinal de que Deus está aqui. Deus pode todas as coisas. Que o medo não te roube de viver a promessa. Que o medo não te roube de viver o sobrenatural. Que o medo não te roube de viver os milagres de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Vamos cantar ao Senhor essa canção. Não sei se você conhece, mas o refrão dela, que é o que nós vamos declarar. Mas na hora que nós chegarmos no refrão dela, eu quero que você declare. Não é cantar assim, ó. Não, gente. É se encha de coragem, de bravura, e cante: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E um filho de Deus caminha cheio de fé, na certeza do amor do Senhor sobre a sua vida. Vamos juntos, queridos? Eu creio que o louvor liberta. Quem acredita nisso aqui? Paulo e Silas, enquanto cantavam, o que aconteceu com as prisões? Elas se abriram. Tem gente que já foi liberta na hora da palavra. Tem gente que vai cair algemas e prisões agora. Mas Deus vai libertar corações aqui.
Aleluia, Jesus. Oh, glória.